Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite aos irmãos lá em casa. Sejam todos bem-vindos, nós aqui e os irmãos aí em casa. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Amém. Estarmos aqui todos reunidos na casa da nossa irmã Laurinda todas as semanas. Amém. E obrigada aos irmãos que nos estão a ouvir lá em casa. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada pela vossa presença. Amém. Pai, graças estamos, Senhor. Estarmos aqui todos reunidos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Paizinho querido. Eu te agradeço e eu te louvo por cada um dos meus irmãos aqui presentes. E por todos os irmãos que estão lá em casa. Tu dizes na Tua palavra que nós somos uma bênção. Amém. Por isso, Pai, mas eu ainda te peço que me abençoes mais. Segundo a necessidade de cada um. Muito obrigada, Senhor. Que a palavra entre no nosso coração e dê fruto. Amém. Amém. Aleluia. Que dê muito fruto. Amém. Tu dizes na tua palavra para nós andarmos em amor. Foi aquilo o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Foi andarmos em amor, sabermos perdoar uns aos outros, mas também sermos obedientes à tua palavra. Amém. Amém. Não sermos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Aleluia. Aleluia. Muito obrigada pelos teus ensinos. Sim, meu Pai. Espírito Santo de Deus Altíssimo. Obrigado, Jesus. Tu que estás aqui no nosso meio. Tu, Senhor, que escolheste o nosso coração para a habitação. Já não habitas mais nos templos feitos pelos homens. Amém. Habitas no nosso coração. Amém. Obrigado. Mas eu sei, tu dizes na tua palavra, que gostas de habitar num templo limpo. Sim, meu Pai. E é isso que nós tentamos todos os dias das nossas vidas fazer. Obrigado, Por Jesus. isso, Pai, ajuda cada um dos meus irmãos Sim, meu Pai. aqui presentes. Amém. Cada um deles. Sem exceção. Sim, meu Porque Pai. tu és um Pai de amor e não fazes exceção de ninguém. Obrigado, Jesus. Nem de raça, nem de cor, de nada. Sim, Por meu isso, Pai, muito obrigada. Amém. Obrigada por esta família espiritual que tu nos destes. Amém. A cada um de nós. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigada. Graças. Obrigada, Espírito Santo, por nos lembrares sempre a palavra. Obrigado, Jesus. Sempre, todos os dias, a toda a hora, sempre a palavra. Quando nós rimos e quando nós choramos. Aleluia. Amém, Pai. E nós sabemos que tu sempre estás aqui para nos ajudar, Amém. para nos levantar, para dar armas para nós sabermos nos defender. Obrigado, Jesus. Muito obrigada. Amém. Apesar do dia mau chegar a cada um de nós, nós sabemos que tu dizes na tua palavra, mas nós temos a certeza que tu estás lá Aleluia. Obrigado, e que Jesus. não nos deixas cair. Nós só caímos até onde tu queres, Amém. porque tu nos levantas com o teu poder. Muito obrigada. Aleluia. Nós te louvamos e nós te adoramos esta noite. Obrigado, Jesus. Estarmos aqui, todos aqui reunidos Sim, no meu teu Pai. santo nome. Obrigado, Jesus. Muito obrigada. Graças Amém. estamos. Reunimos aqui. Amém. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra com clareza. Amém, Senhor. Para que possamos vir a crer em Ti Obrigado. e, através da nossa fé em Ti, sermos livres. Sim, meu Em Pai. nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, sem qualquer conceito ou preconceito, Senhor, não pode habitar entre nós, não pode estar no nosso coração, porque na verdade Tu mandaste o Teu Filho para nos libertar Amém. e para nós sermos livres de todo e qualquer tipo de Amém. religiosidade, Amém. Senhor, e termos uma relação contigo. Daí Ele nos ter ensinado a orar, Pai Nosso Obrigado, e não Nosso Jesus. Deus. Tu és nosso Pai e verdade. Tu queres que a nossa relação seja de pai para filho e de filho para pai, uma Muito relação, obrigada. uma relação Obrigado. mais próxima, Obrigado. Senhor. Muito Uma obrigada. relação mais íntima. E nós te agradecemos por esse privilégio de te podermos chamar Pai. Amém. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Tu falaste aqui? Reunimos aqui. Amém. Reunimos-nos aqui para glorificar Teu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar Teu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor.
vamos sentar. Eu senti no meu coração fazer uma coisa. Nós temos uma visita, temos a irmã Maria de Condução, que está de volta, e eu queria lançar este desafio aos irmãos. Não vamos ter uma pregação, vamos falar abertamente acerca do Evangelho, acerca da palavra. Para quê? Para que não seja nada pré-concebido. Não. Para que não seja nada pré-concebido, para que seja pelo Espírito, não é? É isso. E então é uma forma também de fazer sentir o sobrinho da nossa irmã. Diga-me o seu nome. O Nuno. Já não se esquece do O nome. Nuno. Nuno é meu filho. Para o Nuno também se sentir mais à vontade. É isso mesmo. Nós temos vindo a falar sobre a videira e as varas, e isso é a base do Evangelho. A base do Evangelho roda, e aquilo que vocês tiverem no vosso coração para falar, falem, não é? É como a Bíblia diz, não sejam apenas ouvintes. Falem. A Silvana, o Zé Carlos, estamos aqui todos sentados à mesa e temos toda a liberdade, porque aqui ninguém está para fazer a cabeça a ninguém. E foram essas razões que eu abandonei o lugar onde estava, porque eu já não me conformava com aquilo. Porquê? Porque a igreja foi começada a ser constituída depois como uma organização. E a igreja não tem nada a ver com a organização. Absolutamente nada. A igreja é um corpo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Então não tem nada a ver com a organização, nem com regras, normas e leis. Tem a ver com o entendimento espiritual da Escritura. Por isso é que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Exato. Ou seja, nós não podemos... Porque há um conceito... Eu posso me tornar repetitivo naquilo que eu digo. Olha, irmão Zé, sente-se. Eu posso me tornar repetitivo naquilo que digo. Tenho uma palavra a dizer, Tá só bem. estou à espera. Está bem. Posso me tornar repetitivo naquilo que digo, mas há uma coisa que nós temos de ter cuidado. A linha que vai entre... eu depois explico ao Nuno que fé não tem nada a ver com crença. Nós às vezes dizemos que temos fé, mas não temos fé. Nós desenvolvemos uma crença. E a crença não tem nada a ver com fé, porque são coisas em sentidos completamente contrários. Não é? A crença é a manifestação de um desejo meu esperando que Deus cumpra. Enquanto que a fé é o desejo de Deus para que se cumpra na minha vida. Portanto, a fé não tem nada a ver com crença. Por isso é que a crença falha, mas a fé não falha nunca. Ok? Não falha nunca. E então é importante nós entendermos isso. E é importante nós entendermos uma coisa. A Bíblia não é um livro para religiosos. Este livro não tem nada a ver com a religião. Este livro é um livro que tem um caráter pedagógico. É um livro de ensino. Ele ensina, não é de caráter litúrgico. E vocês vão de reparar que há muitas igrejas que entram nessa liturgia. 7 semanas para isto, 8 semanas para aquilo. Parece que eles próprios é que estão a querer encostar Deus à parede. Se tu não fizeres nestas 8 semanas o que a gente quer, deixas de ser o nosso Deus. Estão a ver? E então, porquê é que eu estou a falar isto? Porque os tempos estão difíceis. Nós olhamos para a vida e nós constatamos que a vida não está fácil. Ou está? Não está. A vida está difícil, as pessoas lutam de diferentes formas. E então o que é que acontece? Tornam-se presa fácil para a malícia. Ou seja, a Bíblia é um livro que, mal usado, ele pode destruir a vida de uma pessoa. Porquê? Porque é fácil. Quais são as ovelhas que são tomadas pelos lobos? São as mais fracas. São as que ficam mais fracas, estão mais vulneráveis. Então, o que é que a Bíblia diz? Que o povo era levado cativo por falta de conhecimento. E o que é que as igrejas fazem? Não, irmãos, eu não estou a dizer isto no sentido crítico. E se não for verdade o que eu digo, vocês dizem, não é verdade. Mas é verdade. Pronto. Mas também... Vocês vão à igreja e o que é que acontece? Dá para Deus dar, faz este sacrifício para Deus responder ao sacrifício. Ou seja, é uma troca de favores. Enquanto que a fé não tem nada a ver com troca de favores. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E a graça é um favor que não é merecido. Quer dizer, eu não mereço nada e Deus dá. Porquê? Porque Ele ama. E quem ama dá. E quem ama cuida e quem ama ajuda. Agora, a fé não nos torna imunes a nada. Absolutamente a nada. O que acontece às pessoas lá fora, acontece-nos a nós. E nós já aprendemos isso. O que é que eu quero dizer com isto? Que a fé não ilude ninguém. Por isso é que Jesus disse, eu sou a verdade. E quando ele fala da videira, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Então é porque é uma videira mentirosa. Pronto. Toda
aquela igreja que professa o Antigo Testamento, com base no Antigo Testamento, com base em rituais, com base em todo o tipo de preceitos, é uma igreja manipuladora. E porquê? E as pessoas, pelo medo, ou pela ganância, são levadas a dar. Porque é muito fácil ouvir assim, olha, dá que Deus dá 100 vezes mais. Se eu fizesse uma pergunta na igreja, quem é que está aqui que quer ser rico? Toda a gente levantava a mão. Claro. Não é? E então o que é que acontece? O lobo devorador está atrás do púlpito e consegue tirar proveito das pessoas. Porquê? Pela fragilidade delas. Certo? E então depois o que é que acontece? Anda ali só naquela parte bíblica e não abre. As pessoas não aprendem. Elas não aprendem, não desenvolvem. Porquê? Porque são fáceis de manipular. Porque elas próprias também só procuram é ouvir o que elas gostam. O que elas querem. Mas Deus não fala o que nós queremos. Deus sempre vai falar o que nós precisamos. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Por isso é que a religião não leva ninguém a Deus. A religião vai sempre levar o homem ao homem. E não o leva a Deus. Vocês agora vejam, não é no sentido crítico. Vocês estão a ver a homilia que é feita à volta do Papa. Exato, é verdade. Mas nunca ninguém falou de Deus. É o Papa, eu venho ver o Papa. Eu não venho ouvir a mensagem de Deus, eu venho ver o Papa. É verdade, sim. O que é isso? É um espírito idólatra. Exato. Porque reparem, em lado nenhum na Bíblia está a dizer que ele é o representante de Deus na Terra. Não, o representante de Deus na Terra só existe uma. A Igreja. E ponto final, não é o homem, é a Igreja. A Igreja é e será sempre a única representante de Deus na Terra. Porquê? Porque é na Igreja que Deus faz o que tem que fazer e é através da Igreja que Deus faz o que tem que fazer. Exato. Por isso é que Ele deu dons aos homens. Um tem um dom, outro tem outro dom, outro tem outro dom, e ele desenvolver esse dom é bonito. Abram lá em João 15. Já agora, eu sou muito chato. Já agora abram lá em João 15. Porque reparem, anda tudo aqui à roda, o Evangelho não sai daqui. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, nós é que somos muito complicados. É que nos leva ao propósito. Exatamente. Porque, olha, ao propósito, lá está. O que é o Espírito Santo? É o propósito santo de Deus. É o santo propósito de Deus. Não há lei sem Espírito. O que é o Espírito da lei? É o propósito para o qual a lei foi criada. Ela foi criada para quê? O Código da Estrada foi criado para quê? Para haver ordenamento do trânsito. Senão era uma bagunça. Toda a gente guiava para a direita. Olha para si à Índia. Naqueles cruzamentos, aquilo só não batem porque pronto. Verdade. Mas o que é que Jesus está aqui a querer dizer? Está aqui a querer dizer uma coisa muito simples. Fora dele não há hipótese. Não há. Não sei, Carlos, não há. Daí a volta que derem, não há. Não, olha, José, não estou esquecido. Não há hipótese. E então nós, é que por vezes, os próprios discípulos deixaram, os próprios que seguiam Jesus deixaram-no. Os 70 deixaram-no. A multidão deixou, porquê? Porque quando ele começou a endurecer o discurso, eu até usei uma ilustração que é a igreja das formigas. Se eu quero fazer uma igreja e encher uma sala, é dar-lhe açúcar. As formigas gostam de açúcar. O que é que elas vão à procura do que elas gostam? Mas no dia que eu lhes tirar o açúcar, elas vão à procura de outra que lhe dê açúcar. É verdade. E é o que acontece com a igreja. É verdade. Se você prega a verdade, mas a verdade não vai ao encontro do querer da pessoa, do desejo dela, essa pessoa fica assim, eu não quero ouvir uma coisa destas. Quando Jesus começou a dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim para morrer por vocês, e durei este discurso. Porque eles pensavam que Jesus vinha fazer o 25 de abril, vinha fazer a revolução em Israel, vinha tomar o poder, vinha... Não, ele disse logo, o meu reino não é deste mundo. Portanto, desimaginem-se. Larguem isso. Eu não vim fazer isso, eu vim-vos ensinar a viver. E a Bíblia diz que a fé nos educa a viver. E é verdade. Pessoas que se eram ansiosas, dizem, olha, eu era uma pessoa super ansiosa, eu tinha ataques de pânico. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu perdi a emoção, eu perdi o controle do meu corpo. Completamente. Não se enojem a ponto de não conseguir suster as fezes. Vejam ao ponto que eu cheguei. Ao ponto que eu cheguei. Não, estava no limite. Estava mesmo abaixo do limite. Mas pronto, mas graças a Deus que tudo deu a volta. E eu agora já digo como o Paulo, pela graça de Deus sou o que sou. É mesmo assim. E então ele aqui diz assim, eu sou a videira, 15:1 diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Portanto, ele está a explicar como é que as coisas funcionam. Eu sou a videira, o pai é o agricultor. Todo o ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo o ramo que dá fruto, ele poda ou limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja,
Nós passamos por fases na vida em que temos pessoas à nossa volta que são tóxicas. Relacionamentos tóxicos que não nos deixam evoluir. Não nos deixam evoluir. Fazem-se de amigos, mas não nos deixam, porque a vara está na videira também. Mas ela não dá fruta, então não pertence lá. Então o que é que o pai faz? Corta. Corta. Porquê? Porque só está a roubar a seiva que nos alimenta a nós. E se nós entendermos isto, nós entendemos o Evangelho todo. Todo. De uma forma simples. Cheguei a trazer essa valor familiar quando dava a palavra, lembra-se? Sim, sim. Videira verdadeira. E depois ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra que nos limpa. Porquê? Porque a renovação do nosso entendimento foi a luta do apóstolo Paulo. Paulo era um religioso. Paulo era pior que os fariseus, era hebreu de hebreus, na lei sou irrepreensível. Então Paulo era o campeão. Eu para mim. E Paulo fez assim, tinha lá o super-homem, a camisola do super-homem. E então, quando ele se encontra com Jesus, ele fica assim, espera lá. Afinal de contas, estou cheio de saber. É o que a Bíblia diz, a ciência incha. Estou cheio de saber, estou cheio de não sei coisa, mas eu não tenho sensibilidade nenhuma. Agora, estou a falar com uma pessoa que me diz a mim, olha lá, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ó Paulo, por que me persegues? E o Paulo caiu do cavalo. E a nossa salvação começa quando nós caímos do cavalo. A gente tem que cair na vida. A gente tem que cair no cavalo para dizer assim, não, eu preciso de alguém que me joga mal. É E verdade. que me ajude. É mesmo. E então, esta é a forma mais clara de entender o Evangelho e mais simples de entender o É Evangelho. verdade. Sim, E Jesus é bem claro porque ele diz assim, versículo 5 diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, portanto, esta é a palavra-chave, é permanecer. Porque é assim, quem desenvolve uma crença, desenvolve a crença desta forma. Eu quero muito isto. E então, como são ensinados a orar muito por aquilo, pensam que é pelo orar muito que Deus vai responder. E a Bíblia diz que não é pelo muito falar que somos ouvidos. Não. Deus olha para o íntimo do coração da pessoa, mesmo que ela não abra a boca. Mesmo que ela não abra a boca e não diga uma palavra, Deus olha para o coração e diz assim, eu sei que tu estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Eu vou-te jogar a mão. Vou-te ajudar. E então o que é que acontece? Jesus veio destruir todos os pilares da religião, porque a religião estava instalada. Assim como a concordata foi feita com o governo, a religião também estava feita com o Império. O Império Romano, todos eles respondiam ao Império Romano. Então, os sacerdotes não eram autónomos. Eles estavam debaixo do jugo do Império. Então, eles tinham que fazer o papel que o Império mandava. Pronto. E então o que é que acontece? Jesus vem. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Começou a falar a palavra, ia às sinagogas deles, difundia a palavra, mas ele não trazia, venham comigo, não. Ele só chamou 12, venham a mim, e depois chamou os outros 70. O resto andava atrás dele pelo pão e pelo peixe. O que é que acontece hoje na igreja? A mesma coisa. As pessoas vão pela cura, as pessoas vão pelo dinheiro, pelas finanças, elas não vão para serem transformadas. E aí é que está, elas querem construir a casa na areia. Exatamente. E Jesus traz o ensino da casa na areia. A casa na areia, o que é que ela tem? Custa menos dinheiro, faz-se mais rápido, mas também rapidamente cai. É isso. Enquanto que a casa na rocha, não. A casa na rocha, primeiro temos que crescer para baixo, criar alicerces, e então depois vamos ter estabilidade. Agora, o mal da vida vem a todos, mas a nossa resistência é diferente. E Jesus ensina isso. Diz assim, olha, eu não estou a dizer que a chuva não venha, eu não estou a dizer que o vento não sopra, eu não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer é o seguinte, se tu tiveres a tua casa bem estruturada, ninguém te arranca. Ninguém te arranca. E isso não é crença, isso é fé. Isso é fé. A fé é a capacidade que Deus nos dá também de aceitar um não dele. Não é o sim só, é o não também. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou seja, ela não deixa dúvidas nem deixa ninguém em cima do muro. Quando ele fala, aquilo que ele diz acontece. Ponto final. Quando ele diz que é sim, é sim. Quando ele diz que é não. Ponto final. Não ilude ninguém, não engana ninguém. E então, isto é o que é que ele está aqui a falar? Da permanência. Só a pessoa permanece. Eu só vou conhecer o Nuno pelo relacionamento. Pela permanência no nosso relacionamento. Eu só conheço Deus pelo relacionamento com Ele. Não é pelo que o Nuno me diga, nem pelo que eu lhe diga. Não. O nosso papel enquanto crentes é apresentá-lo a Deus. Exato. E Ele agora que desenvolva a sua relação com Ele. Exato. Pronto.
Ou seja, que o meu amigo seja o amigo dele. Esse é o nosso papel. Nós não salvamos ninguém, nós levamos as pessoas àquele que tem poder para salvar. Exatamente. Mais nada. E então, isto é a maneira mais simples de evangelizar. É trazer a verdade de uma forma simples e de uma forma clara e incentivar a pessoa a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Quando Jesus fala acerca da oração, o que é que ele diz? Olha, quando orares, faz uma coisa. Não faças, exatamente, não faças como os hipócritas, que vão orar nas esquinas e que para serem vistos pelos homens e tudo mais. Não, fecha-te no teu quarto, fala com o Pai e o teu Pai que te ouve, ele não diz que te vê, ele diz que te ouve. Perdão, ele não diz que te ouve, ele diz que te vê. O teu Pai que te vê se crê. É isso. Porque ele ouvir, ele não precisa de ouvir antes de nós orarmos, ele sabe o que vamos dizer. Claro. Portanto não é necessário isso. Então, o que é que ele quer? Quer que nós tenhamos um relacionamento simples, como temos uns com os outros. Olho no olho, sem nada escondido, Com verdade. com verdade, e pronto. E aí, o que é que nós temos? Uma pessoa que anda na verdade tem paz. Verdade falo. Tem paz. Tem paz. E é o que ele está aqui a dizer. Dizia, aquele permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porquê? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E na verdade assim é. A vara fora da vida é. Como é que eu posso ter um relacionamento com Deus se eu hoje creio e amanhã não creio? Se eu hoje me relaciono com Ele e amanhã, porque eu recebo uma contrariedade na vida, digo logo, as pessoas têm muita tendência. Então, mas se há Deus, porquê é que há guerras? Se há Deus, porquê é que as crianças morrem? Mas Deus não tem culpa das asneiras dos homens. Claro. Exatamente. Isso é verdade. As coisas acontecem por falta de amor. É. Falta de amor, quem ama não mata. É verdade. Então o que é? São pessoas amantes de si próprias. Que querem viver e querem mandar a todo custo. E não interessa. As vidas são números. As vidas são números. Mais 1000 que morreram, mais 5000 que morreram. A frieza com que as pessoas lidam com os números é uma coisa que chega a ser chocante. É Chega a ser verdade. chocante. Meu Deus. E para o não entender isto, é simples. Vamos ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo foi aquele que veio cortar toda a relação com o Antigo Testamento. Porquê? Porque o Antigo Testamento, ele priorizava os sacrifícios, os holocaustos e tudo mais. Quando as pessoas vão a Fátima a pé, eu não as critico. Eu tenho pena delas. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Porque o que é que elas estão a dizer? Estão a dizer que aquilo que Jesus fez na cruz não serviu de nada. Elas têm que sacrificar para pagar algum favor. Ora, isso não é graça. Mas a Bíblia diz que a vida com Deus é uma vida de graça. É uma vida de graça. Ou seja, eu entendo o porquê que Jesus foi à cruz. Jesus foi à cruz assim. Qual era a dívida dele? Era esta. O que é que ele fez? O que é que era esta? Então eu pago com a minha vida. Ele deu a vida. Ele trocou a nossa vida pela vida dele. Ele deu a vida dele. É verdade. E a cruz é isso. A cruz não é um amuleto. Não tem mal de andar com o crucifixo, com a cruz pendurada. Isso não tem mal nenhum. Isso não tem nada. Mas também os demónios não fogem por aí. Os demónios não fogem por aí. Mas isto falando agora, puxando mais para o lado sério, Jesus veio destruir o templo. Veio ou não veio? O que é que ele fez? Porquê é que ele destruiu o templo? Porquê é que o templo foi destruído? Para não confinar Deus a uma geografia. Porque se Deus estivesse em Jerusalém já não estava no barreiro. Não é? E então o que é que acontece? Um grande ganho com a morte dele foi o seu Espírito ser derramado sobre toda a carne. Então Deus está em todo lugar. É verdade. Em todo lugar em que o invocarem, Ele está lá. É. E é fácil de compreender isso. É E Jesus disse, olha, convém-vos a vocês que eu vá. Jesus foi tão amigo que até disse, não, deixem-me partir, porque enquanto eu não partir, o Espírito que está em mim não é derramado de vocês. Mas quando eu partir, o Pai vai mandar o Espírito. E então vocês vão ser empoderados, vocês vão receber poder, vocês vão receber inspiração. Então deixem-me partir, deixem-me partir. Eu não vos deixarei sós. O Consolador vai vir a vocês. Portanto, aquilo que eu fazia, agora vou fazer com uma amplitude, com uma abrangência muito maior. Não é? Por isso é que nós hoje estamos aqui sentados em frente a uma Bíblia. Porquê? Porque inconscientemente o Espírito agiu em nós. É verdade. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence. Graças a Deus. Alguma vez me passou pela cabeça agarrar uma Bíblia, muito menos ser pastor. Mas nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas.
Estão a ver? Há coisas que acontecem na vida e nós olhamos para trás, mesmo quando não andávamos na igreja, nós olhamos para trás e todos nós seguramente É verdade. temos alguma coisa a dizer assim, já Deus estava comigo. É verdade. Já sim, Deus estava senhor. comigo. É Já mesmo. Deus estava comigo. É verdade, sim, senhor. E isso é o lado interessante, isso é o lado interessante da questão. É verdade, sim, senhor. Sempre, sempre. Agora, o segredo está em permanecer constantemente constantes. Permanecer, sede constantemente constantes. Quando Jesus começou a fazer o discurso dele e muitos o deixaram, e ele vira-se para os 12 e disse assim, também vós quereis deixar-me? Jesus já vai dizer assim, o meu trabalho não depende de vocês. O meu trabalho não depende de vocês. Se vocês me quiserem seguir, seguem. Se não quiserem seguir, eu não vou ficar aqui a chorar. Ele ficou só com os 12. E o Pedro disse, para quem iremos nós? Ou seja, não temos outra escolha. É verdade. Aquele que tem as palavras que nos levantam e que tu provas que realmente são verdadeiras. Nós não temos mais ninguém, não temos nenhuma opção. E então Pedro disse, tu tens as palavras da vida eterna, para quem iremos nós? Qual é a nossa escolha? É verdade. Porque a fé não obriga ninguém a coisa nenhuma. A fé nos desafia. E nós temos que entrar nesse desafio, temos que aceitar esse desafio. Exato. Para quê? Para termos então depois, cada um de nós, eu já não ando pelo testemunho do Nuno, o Nuno já não depende do testemunho da Maria de Patrocínio, a Maria de Patrocínio não depende do testemunho da Silvana, cada um tem o seu próprio testemunho, assim, não, agora não é pelo que o pastor fala, agora é pelo que eu vivo. É verdade. E é isso que nos dá respaldo. É verdade, sim, É isso que nos dá respaldo. Qual é a palavra que tu trazias? Mateus Mateus 24, 36. Mateus 24. 36. Falem, quero-vos ouvir. O que é que vocês têm a dizer em relação a isso? Mateus 24? 36. Ok. A exortação, Vigiai. a exortação, hã? Vigiai. Exortação, hoje em dia, exatamente. Hoje em dia, o dom mais necessário que a igreja tem que ter é discernimento. É compreender o propósito das coisas. O discernir eu estou a ter uma conversa com o André. E o discernimento é a capacidade que nós temos para saber o que está por trás da conversa. Ou seja, qual é o propósito daquela conversa. Ok? E hoje em dia, com tanta doutrina que existe, nós temos que ter matéria-prima, que é o conhecimento da palavra, algum conhecimento da palavra, porque o Espírito Santo não nos ensina nada de novo, ele lembra-nos o que nos foi ensinado. Portanto, eu tenho que ter a matéria-prima para ele poder trabalhar em mim e através de mim. E então esse discernimento também se dá, é uma sensibilidade que se vai ganhando. É verdade. Não é ter uma relação com pedra no sapato, não é duvidar da pessoa, não é nada disso. É entender o propósito da pessoa, porque se ela estiver errada, o nosso objetivo é ajudá-la, não é criticá-la. E Jesus, quando falava para os escribas e para os fariseus, não é porque ele não os amava, ele amava-os. Ele sentia a dor da alma por eles. Vocês têm os olhos fechados, vocês pensam que é por causa daquilo que vocês fazem que parecem mais que os outros. E depois veio o fariseu e o publicano, em que o fariseu dizia, jejum 5 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, e não sei quantos. E depois o outro, coitadinho, até vergonha tinha de levantar a cara e dizer, sempre me disse a mim, pecador. E o que é que Deus olhou para quem? Para aquele pecador. Então, já que tu te estás a gabar que és grande, tu não precisas de minha ajuda para nada, vira-te que já és grande. Agora este aqui, coitado, é um desgraçado, eu vou-lhe jogar a mão. Vou-lhe dar ajuda. Foi uma das coisas que eu tive uma certa dificuldade não foi aceitar, mas foi entender. Como Deus olha para nós e como Deus como Deus se move. E eu uma vez estava a pensar e disse assim, espera lá, orar, ok, então, mas porquê é que eu vou orar se Deus já sabe tudo aquilo que eu tenho no meu coração? Para que é que eu vou orar? Vocês concordam que Deus sabe? Sim. Concordam ou não? Exato. Mas o que é certo e sabido é uma coisa. Ainda que um amigo meu saiba os meus problemas, eu se falar com ele, eu desabafo, eu deito cá para fora. É isso. O meu amigo não vai resolver nada. Ou até pode resolver. Pronto. Até pode resolver. Pá, se o teu problema é esse, tem calma que eu resolvo o teu problema. E aí entramos no caminho da fé. Exato. E então eu digo assim, olha, Zé Carlos, qual é o teu problema? Oh, Eurico, o meu problema é este, assim, assim, assim. Então não tenhas... Olha, Eurico, eu preciso de X para pagar uma conta amanhã no banco. Eu não tenho esse problema, eu tenho esse dinheiro, eu resolvo o teu problema. Amanhã estou lá às 10 da manhã,
ou às 8h30 da manhã, quando o banco abrir, e a gente resolve a situação. Se tu crês, tu vais dormir. Mas se tu não crês, tu vais continuar igual. Exato. Vais ficar estressado. Sim. E será que ele vai? E será que ele vai lá estar? Será que ele aparece? Acho que é bom demais para ser verdade. Nunca ninguém deu nada a ninguém. Isto é o que está na cabeça das pessoas. É. Mas as coisas com Deus não funcionam assim. Verdade. E então o que é que acontece? Às 10 da manhã ele está lá. Porquê? Porque ele prometeu-te. E a promessa só traz paz quando nós a aceitamos. Porque há uma máxima que é: eu tomo posse da promessa. Mostrem-me na Bíblia onde é que isto está ensinado. Eu tomo posse. E então parece que somos nós que tiramos as coisas da mão de Deus. Deus tem na mão, a gente toca assim, distrai e vai lá e tira. Maneira nenhuma. Não. Mal de mim se não for a promessa dele tomar posse de mim. É isso. Porque foi a promessa dele que fez com que o Pedro andasse sobre as águas. Exato. Exatamente. Sou eu, anda. E o Pedro andou. Connosco é igual. A crença já não é assim. A crença já não é assim. Eu desenvolvo uma crença, ou seja, é a manifestação do meu desejo, mas ok, não é mau manifestar o meu desejo, mas tem que acabar sempre da mesma maneira. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Exatamente. Porque muita gente se partiu na fé precisamente por causa dessas loucuras. Exato. E a Igreja ensinou isso e continua a ensinar isso. Continua a ensinar isso. A oração da concordância, dar as mãos, o que 2 ou 3 concordarem na terra é concordado nos céus. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Terá sido concordado. Ou seja, é uma oração que já vem aprovada por Deus. Não é quando é que a terra vai mandar no céu? Se o Senhor Jesus disse: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu, então ela é feita primeiro no céu e depois que se reflita na terra. Exato. Então isso é um ensino errado. Que eu pratiquei e que eu aprendi, mas está mal. Mas está mal. Vocês concordam até aqui? É verdade. Ou não concordam? Sim, senhor. Porque isso é alimentar uma ideia errada e depois as pessoas vão pôr isso em prática na vida e não têm resultados. E então depois dizem assim: não vale a pena porque a fé não funciona. Não. A fé nunca falhou. Mostrem-me onde é que a fé falhou. Nunca. Todo aquele que se moveu por fé nunca falhou. Passou dificuldades, passou necessidades, passou lutas, mas passou. Passou. Agora, a fé nunca falhou. Nunca falhou, porque a fé não alimentou de ninguém. Deus não está cá para alimentar capricho de homens. Hoje é o dia do Espírito Santo, amanhã é o dia da família, no outro dia é o dia... Isso é quê? Isso é um calendário litúrgico e não tem nada didático. Se vocês forem à internet agora, principalmente em Angola e em Moçambique, os profetas que lá estão tu agora, olha, o Senhor me está a falar que o nome dela é Maria Joaquina. Ora, Maria Joaquina em Angola, aquilo é a pontapé. Portanto, difícil era não acertar. Maria Joaquina, fala, papá. Maria Joaquina, e tu agora não sei quê, o teu marido não sei quanto, e o teu marido não sei quê, e o teu marido... A exporem a vida das pessoas. A exporem a vida das pessoas. Eu começo a pensar naquilo, começo a olhar para aquilo. Isto é profecia. Não, maneira nenhuma. Que edificação é que isto traz à igreja? Isto traz enxovalho. Claro, aquilo é enxovalho. O número da porta da tua casa é o 47, e tu moras na rua não sei quê. Aquilo é tudo. E eu já sei como é que isso funciona. Em certos e determinados cultos, até o lugar que porem as pessoas com cadeira de rodas está marcado no chão. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Porquê? Porque os próprios pregadores não acreditam no poder de Deus. E então eles querem dar uma ajuda a Deus. Não, temos que fazer aqui algum milagre para a malta vir. Lá está, dar açúcar às formigas. É isso. É verdade. Dar açúcar às formigas. E às tantas depois vês um miúdo que foi curado na igreja, que era paralítico, andava de bicicleta no lado, dizer assim: eles pagaram X. Exato. E eles depois não têm problema nenhum em vir expor. Porquê? Porque isso é mesmo Deus que permite, porque não há nada em oculto que não venha à luz. É tudo uma questão de tempo. É verdade. É tudo uma questão de tempo. É verdade. Então a nossa relação com Deus, estava a dizer que era de 36. Ok. Acerca do dia da hora. Olha, esta acerca do dia da hora é assim. Há quantos anos a Valnice Milhões disse que o fim do mundo era no ano 2000? O fim do mundo era no ano 2000. O mundo ia acabar e não sei o quê. Uma mulher de oração, uma mulher que vai para o monte orar, é profetisa, agora é apóstola, porque aqui agora apóstolos é pontapé, aquilo é paletes de apóstolos. O Senhor só teve 12 e depois mais 70, agora é paletes de apóstolos, agora qualquer um é apóstolo. E então, e depois o giro é os apóstolos a cabeçar uns com os outros. Nos programas de televisão, parece o Trump com a outra.
não dignifica nada à igreja. Não, e não traz crescimento espiritual à igreja. Mas as pessoas coitadas são tão ignorantes. Qual é o índice de alfabetização em África? Acredita. O índice de alfabetização em África, a África é uma terra que quem tem olho é rei. Exatamente. Tu vais prometer milagres, tu enches um salão. Enches uma igreja. No Brasil, igual. Pronto. Também não Isso aí então é cortar a faca. Mas também há bons pregadores no Brasil. Há gente séria. Há gente séria. Eu fiquei sabendo hoje, o pastor, que ontem aconteceu uma tragédia com meu sobrinho e hoje eu estava conversando com a irmã dele e ela falando para mim que o meu sobrinho tinha deixado de usar o medicamento porque na igreja tinha tido uma profecia para ele que ele parasse com o medicamento que ele estava curado. Jesus. É tal coisa. E que cura é essa? Olha, mas tu sabes. Foi ao grupo familiar, já estava muito Não houve É cura nenhuma. Ela já Os foi. falsos Já vês? Não houve cura nenhuma. Aí são coisas, essa daí é a Silvana, profetada mesmo. Silvana, olha, vou-te contar uma E passagem ela matou-se. de um irmão. Ela matou-se. A sério? Foi, matou-se. Sim. De um irmão nosso, que era o irmão André Barradas, já partiu para o Senhor. E esse irmão André Barradas veio da Assembleia de Deus, já era um homem. Aliás, praticamente ele chegou a vir até aqui à igreja uma vez. E esse irmão, nós estávamos uma vez num culto, e ele próprio disse: Deus curou-me da diabetes. Ele tinha diabetes em último grau. Em último grau. Ele teve um disparar, uma hipoglicemia, cai-lhe o açúcar assim repentinamente. O homem ia morrer, entrou em coma. Entrou em coma diabético. Mas ninguém lhe disse nada disso para deixar os medicamentos. Lá está. Nós na igreja, o Nuno depois um dia que sinta no coração que nos fazer uma visita, você vai ver. Nós não chamamos as pessoas à oração. Se o Nuno tem uma necessidade e necessita de, não, eu quero unir a minha fé à fé do pastor. E então, pastor, eu gostava de orar consigo e tal. Ok, tudo bem, vamos orar. Mas isso é uma coisa que parte da pessoa. A igreja não pode chamar irmãos, agora quem quiser ir à oração, venha à oração. E então depois as pessoas são sempre as mesmas, sempre com os mesmos problemas. Já passamos por isso. Porque o impor as mãos e o orar, a Bíblia diz para nós não impormos precipitadamente as mãos sobre ninguém. Lá está por isso. Para quê? Para não alimentar. Porque se Deus diz para orar, é uma coisa completamente diferente. Nós tivemos lá uma situação de uma irmã que entrou com umas muletas lá na igreja. E pronto, e há casos desses há casos desses, pronto. E Deus lá tem o seu propósito. Então a filha levou a mãe entrou de muletas e a mãe não se conseguia mexer. E eu estava no estrado da igreja, em cima do púlpito, e estava o louvor todo, e eu disse: olha, irmão Zé, não se importa. O irmão vai lá abaixo e ora por aquela irmã, para que ela vai andar. Está aqui o irmão Zé, um testemunho. E ele saiu e foi orar. Então o irmão andou ou não andou? Andou, largou as muletas e andou. Porquê? A gente não pode querer que Deus faça o que a gente quer que Ele faça. Vontade é dele. Pois! A gente não pode... Olha, uma vez no grupo lá na igreja, estava eu, estava a Carla, estava o irmão Zé, já não sei quem é, já estava, acho que a Maria de Patrocínio também estava lá. Uma quarta-feira à noite em que a Carla chega lá, não mexia o braço. E a gente fica, ela estava aflita, que não conseguia mexer o braço. Já não sei se demos a palavra, foi depois da palavra. Cheguei lá ao pé dela, meti a mão em cima e mexi ela mexeu o braço. Mas se eu não sentisse da parte de Deus esse impulso, eu nunca lá ia pôr as mãos. Eu podia orar por ela, a rogar a Deus que realmente a ajudasse, não sei o quê. Porque essas coisas têm que ser feitas. Por isso é que as pessoas se partem na fé. Porque é desenvolvida, nós tivemos numa igreja que ensinavam a receber o milagre. Diga-me uma coisa, quem é que ensinou a mulher com o fluxo de sangue a receber o milagre? Ninguém. Quem é que ensinou o paralítico de Cafarnaum a receber o milagre? Ninguém. Não, agora eu venho aqui, vou pregar e vou-te ensinar a receber o milagre. Hoje não és curado, amanhã eu venho cá outra vez e eu curto. E então é como, eu tenho aqui o livro, eu dou-te o livro e tu recebes e dizes amém. E aquilo parece que até faz, a princípio parece que faz sentido, mas aquilo não faz sentido nenhum. Porque o milagre dá-se de uma forma espontânea. Nunca Jesus. E então depois era assim. Quando as coisas não funcionavam,
Não, mas há cura instantânea e cura progressiva. Bom, eu nunca vi Jesus curar de uma forma progressiva. Nunca ninguém saiu da presença dele sem ser curado. Quando ele orava. É verdade. Graças a É o Deus. Senhor não. É nada. O cego, mas o cego, ele perguntou-lhe, como vês? Eu vejo os homens como árvores os vejo. E Jesus vai lá e toca-lhe outra vez. Ele disse assim, então vens cá amanhã que vais levar o segundo tratamento. Não. E agora, como vês? Agora vejo claramente. Mas a primeira vez que ele viu de uma forma espiritual. Porque, na verdade, a Bíblia fala que nós somos árvores. Exatamente. E Jesus disse assim, ok, já tiveste a experiência espiritual, agora quer que sejas curado. A visão é dele. Porque ele teve a visão clara. Olha, eu vejo os homens como árvores os vejo. E o que é que a Bíblia diz que nós somos? Eu estou todo ligado. É verdade. O que é que a Bíblia diz que nós somos? Somos árvores plantadas à beira do rio de Deus. Em que no tempo da sequidão, nós damos fruto. Até as nossas folhas, quando somos velhos, são usadas para a cura das nações. Ou seja, nós sempre teremos alguma coisa de bom. Mas voltando à questão para não ser muito enfático, voltando à questão da videira, eu tenho muito aquela coisa da figueira, não é? A figueira estava lá, não é? Quando Jesus depois vai ao templo, aquilo é tudo, temos que ler a Bíblia toda seguida para não desvirtuar a Escritura, porque tudo tem que ser lido dentro de um contexto. Exatamente. E então ele vai para Jerusalém, é tempo da Páscoa, e ele vai ao templo. E a figueira simbolizava o povo de Israel. E então o que é que acontecia? Ele teve fome e foi à procura dos figos na figueira. Porquê? Porque a figueira, quando tem folha, tem fruto. E ele foi lá, mas não viu fruto nenhum. Espiritualmente, o que é que se discerne? A figueira enganosa. A figueira enganosa. O que é que Jesus disse? Nunca, jamais ninguém coma fruto de ti. Ou seja, nunca mais ninguém seja enganado. E os discípulos ouviram aquilo e levaram aquilo como uma maldição. Sim. Olha, depois vieram, ei mestre, a figueira, quando eles voltaram, estava seca. Olha mestre, a figueira, tu amaldiçoaste-se, coisa assim, olha lá uma coisa, vocês estão espantados. Foi mesmo para isso que eu vim, para acabar com a mentira. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer este monte, move-te, mas não é literal. E nada vos será impossível, não é literal. Não é agora chegar ali para a Palmela, manda-te, lança-te no mar. Para que é que serve isso? Para que é que serve isso? Mas as pessoas depois levam as coisas ao pé da letra e não discernem espiritualmente a palavra. Porque a verdade da palavra não está aqui, está por trás do que está aqui. O que é que Jesus estava a querer ensinar com a videira verdadeira? Permanência, constância. Pá, vocês estejam em mim. A primeira coisa, hoje em dia, creio que nos últimos 20 anos, nunca se vendeu tanto antidepressivo que chega a dar em ruptura nas farmácias. Pessoas com esgotamentos, com depressões, qualquer coisa é um esgotamento, qualquer coisa é uma depressão. Porquê? Por causa do stress. Não sei. A primeira mensagem que Jesus ensinou foi: não se stressem. Não se stressem. E realmente é verdade, ele está a apelar à nossa inteligência. De que me vale eu estar preocupado? A própria palavra preocupação é pré-ocupação. Eu estou a carregar uma coisa que eu tenho que carregar amanhã. Amanhã, quando for carregar, não tenho forças, estou cansado. E então ele disse: não estejam preocupados com o dia da manhã. O dia da manhã cuidará de si mesmo. Quem é que tem aqui a garantia de que amanhã está cá? Ninguém. Por isso é que a Bíblia diz: nunca digas que irei ali ou irei ali. Não. Eu irei se assim o Senhor permitir. Claro, é o dia dele. Mas então não temos que fazer planos. Claro que temos que fazer planos. Nós temos que ter uma meta, um objetivo. A gente, quando acorda, tem que... O que é que eu vou fazer hoje? Não me vou sentar no banco da praça à espera que a morte venha. Não. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que ter um objetivo de vida. Claro. Exatamente. Agora, é um dia de cada vez. Desde o princípio o Senhor ensinou isso. Quando Ele diz: o pão de cada dia dá-nos hoje, Ele está-nos a ensinar duas coisas. Se Ele nos dá o pão de cada dia, também nos dá o dia para comer esse pão. Exato. É isso mesmo. Como é que Ele ensinou o maná? Quando Ele dava o maná? O maná era dado dia a dia. Quem guardasse o maná apodrecia, não dava para comer. Porquê que Deus fez isso? Para o povo não se garantir. Porque o ser humano é um ser ingrato. O ser humano, quando tem a barriga cheia, o ser humano, quando tem a barriga vazia, deita-se que nem mansinho. Quando tem a barriga cheia, vira costas. Gratidão. Qual o quê?
Gratidão? Qual o quê? Deus não está à espera da nossa gratidão, porque isso é uma manifestação de caráter. Agora, nós temos de ter um caráter grato. Temos de ter um caráter grato. Eu não faço nada a ti, ou ao André, ou seja, a quem for, para receber gratidão da pessoa. Não. Mas o caráter da pessoa se dizer, eu não fico bem se não agradecer. Exatamente. Não é por nada, não fico bem se não agradecer. Eu digo assim, ok, tu não precisavas de me agradecer, mas se tu ficas bem assim, eu também fico. Exato. Ok. É isso mesmo. Não é? É mesmo assim. Obrigado. É isso que o Evangelho ensina. Tudo o que o Evangelho ensina é isso. É como também o nosso, e vão-me calar, é como o nosso sentido de justiça. O nosso sentido de justiça é muito errado. Se uma pessoa é favorecida e a mim não me tiram nada, eu não tenho nada que falar daquela pessoa. Exato, concordo. Porque a bondade e a justiça andam de mãos dadas. Claro. É verdade ou não é? Mas a nós custamos. Não, mas aquele não merecia e tal. A inveja Aquele não merecia e tal. Exatamente. Aquele não merecia, o outro não merecia. E Jesus veio dizer assim, não, uma coisa. E tu merecias o quê? É que está. O caso é esse. Ao ter essa atitude, está logo a mostrar o que é que conhecido. Tu merecias o quê? É Não é? verdade. A gente vê no coração das pessoas, que eu já contei aquela do meu filho, que serviu de emenda. E mudou. Mudou. Ele disse, não, espera aí, pai, tu tens razão, mas custa. Diga assim, pois custa. A verdade custa. Lá está a tal coisa. O pai é o agricultor e ele limpa. E é aí que ele nos limpa. Através da palavra. Nos educa, diz assim, não sejas assim. Não sejas assim. Olha aquilo, e não sei. Tínhamos uma irmã lá no Montijo, que era uma depravada. Ela foi prostituta e foi. Não era na altura. Ela tinha uma vida mesmo... A Constança. Sim, só já não Não, está viva. Está. Essa irmã, ela fazia tudo errado, fazia tudo às escondidas e tudo mais. Mas era um doce de pessoa, ela era um doce de pessoa, era um coração, era um doce de pessoa. Ela era má, era para ela. Cada vez que ela ia à oração, ela recebia sempre. Sempre. E aquilo metia-me uma confusão, porque eu às vezes quase queria brigar com ela. Deus, mas ela merece alguma coisa. Então tu ainda estás a dizer, ainda estás a bater nas costas para encorajar a asneira. Mas não. Ela chegou lá uma vez em braços e ela foi orar e ela saiu lá a andar. É curioso. A bondade de Deus é tanta e a nossa maldade é tanta que nós pensamos que Deus só dava a quem merecesse. Mas não. E isso é que é bonito. Há sempre oportunidades. É o bonito de Deus. Quando nós começamos a ter uma relação com Ele, é ver um irmão a vida do irmão correr bem, o irmão a tomar o rumo, o irmão a ser contente, porque caramba, mas é para isso que o Evangelho é pregado, é para tocar vidas de pessoas. É o que eu digo, o Evangelho é para tocar a vida de pessoas. Uma pessoa que abraça o Evangelho e que não mude, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Ou se torna religiosa, não tem que orar muito, tem que jejuar muito, tem que fazer não sei o quê. Enquanto na Bíblia o próprio Paulo diz assim, caramba, eu fiz tantas vigílias, fiz tantos jejuns, de que é que me serviu? Nada. Tive umas conversas com Jesus, ele abriu uma pestana e hoje vejo o mundo de uma maneira diferente. E vocês não veem um apóstolo a falar de amor Como João. É verdade. como João, como Paulo. O capítulo 13 de 1 Coríntios é o amor. O amor não se ensombrece, o amor não folga com injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor é isto, o amor é aquilo. E há 3 coisas que ficam, a fé, a esperança e o amor. É isso. Essas 3 coisas. Então ele ensina porquê. E agora é que vou calar mesmo. Porque eu não posso deixar de falar de Paulo, porque Paulo fascinou-me. Porque eu identifico muito com ele. Porque ele foi como um de nós. Ele nunca comeu com Jesus. Ele nunca teve Jesus. Ele nunca viu Jesus. Ele teve aquela experiência sobrenatural. Por isso é que ele dizia, eu nasci como um abortivo. Como um nascido fora de tempo. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas o trabalho dele era apostólico. Era divulgar a palavra. E então ele, tudo o que ele escreve com base naquilo que viveu. As cartas dele têm como respaldo o seu próprio testemunho. E ele não tem vergonha. Olha, eu tive em fraqueza, eu tive em dificuldades, eu tive doente, eu levei chibatadas, eu levei não sei o quê. Hoje em dia um apóstolo vai chibatadas e tem faltas e está doente. Então isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Verdade, é isso mesmo. Isso é
falta de fé. Irmão, não passa de dizer para torta, isso é falta de fé, irmão. Há maldição aí, há maldição aí. E então pronto, lá vai o povo, pronto, lá vamos quebrar o pacto da maldição e não sei o quê. A maldição é quebrada na vida quando a gente muda de vida. É isso mesmo, é verdade. Bisavó prostituta, avó prostituta, mãe prostituta, filha não prostituta, porque eu não quero viver como os meus antepassados. Exato. E ela quebra ali. É verdade. Foi preciso orar? Não. Ela tomou uma decisão. Não, eu não quero viver assim. Exato. Avô bêbado. Pai bêbado, batia na mulher, batia na mãe. Eu não quero bater na minha mulher. Eu não quero bater na minha mãe. Eu não vou ser um alcoólatra pelos falaram. Ninguém me obriga a isso. Exato. E é essa verdade que tem que ser falada às pessoas. Porque senão elas entram na jogada da igreja. Não, temos que quebrar pactos. É como a gente fazia. Escrevam aqui onde é que vocês vão. Olha, fui ali à Santa da Madeira, ao Bruxo da Arruda, não sei quem, não sei quantos. Então vamos queimar aquilo tudo. Vamos queimar aquilo tudo. Em nome de Jesus. E então depois a vida não corria bem e dizia, não, você deve ter esquecido de ir a um lado qualquer e não pôs lá no papel. A gente estava assim. Verdade ou mentira? É verdade. E aquilo era um culto de fogo. Pois claro, a gente ateava fogo aos papéis. Era um culto de fogo. E eu depois não via as vidas das pessoas transformadas, nem a minha vida transformada. E a partir do momento em que eu comecei a ter uma relação direta com Deus, por isso é que eu disse, a vossa relação com Deus não depende de mim, não depende do pastor. Nada disso. Pessoal. Por isso é que Jesus mandou o templo abaixo. O que é que ele disse à samaritana? Olha, mulher, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E não é aqui nem em Jerusalém, é em todo lugar, em qualquer lugar. Tu estás na tua casa, Deus está lá. Tu estás no trabalho, Deus... Quantas vezes no meu trabalho eu ia à casa de banho orar? Sim. Quantas vezes? Por situações que surgiam. Exato. É isso. Não é nada. E Deus não está confinado. Ah, Deus está na minha igreja, não está na tua. Porque a gente na minha igreja usa óleo e na tua usam spray. E na tua usam água. E na tua usam não sei o quê. E na tua, olha, até oram para os telemóveis para dar boas notícias. E toda a malta, olha, na minha igreja vendem-se vassouras para varrer o mal. E é tudo para ganhar dinheiro. É tudo para fazer... A religião presta-se a negócio. Por isso é que Jesus virou a mesa dos cambistas no templo. Vocês fizeram da casa do meu pai casa de negócio. Fizeram do templo um shopping center. Portanto, isto vai acabar a mama. E o templo foi destruído. E eles olhavam, está a ver aqui, Jesus, olha para isto. Olha para estas pedras, olha para estas... E Jesus disse, olha, na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a verdade foi isso. Para quê? Para acabar com a religião. As pessoas têm que ter a noção de que elas podem falar com Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é mesmo? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Agora, então porquê é que nós nos reunimos? Nós reunimos precisamente para partilhar estas coisas. Exato. E para podermos orar juntos. E para nos podermos ajudar juntos. Exato. Esse é o objetivo da igreja. É verdade. E depois sermos úteis cá fora. Aos outros. Porque a laranjeira dá laranjas não é para ela comer. Não. Para dar. Então a videira também não dá uvas para comer. Dá uvas para os outros comerem. Exato. Então, e o fruto que nós damos é para os outros. Porque a fé não é para nós, a fé é para os outros. Verdade. A fé é uma ferramenta a favor dos outros. É verdade. A fé não é para ter um bom salário, nem para ter... O pai diz assim, não andem estressados porque eu cuido de vocês. E a minha fé é essa, Deus cuida de mim. Pronto. Enquanto eu tiver voltado para os outros, Deus não vai permitir que nada me falte. É verdade. Pronto, e Graças a acabou. Deus. Então eu já não ando nessa angústia. Não, espera aí. Porque quando ele mandou os 2 a 2, ele não foi ir de 2 a 2, de casa em casa, 2 a 2 e tal. E deu-lhes recomendações. Não levem o quê? Dinheiro. Nada. Porque se vocês levarem dinheiro, na primeira tasca que entrarem, ficam lá. E o trabalho não é feito. Não levem 2 túnicas. Ou seja, iam na dependência de quem os enviava. Porque Jesus disse, porque digno é o obreiro do seu salário. Portanto, a responsabilidade de vos enviar é de quem vos envia. Exato. Verdade. Deus é responsável pela minha vida enquanto eu fizer a vontade dele, a palavra dele. Exatamente. Porque eu não sei se a Silvana ficou magoada comigo, se ficou, eu peço-lhe perdão, mas não era esse o objetivo. A Silvana teve uma expressão de que Deus está no controle. Lembra-se, Silvana, mas eu não disse isso no sentido de magoar, nada disso. Não. Deus está no controle. Não está. Deus não está no controle. Se Deus estivesse no controle de tudo, não havia guerras. Exatamente. Isso é um Deus. Deus responsabilizou-se por uma coisa. Esta é a minha palavra. Se tu fizeres o que eu digo, eu sou responsável para cumprir. É isso mesmo. Agora, se tu fizeres o que tu quiseres, tu é que és responsável.
responsável pela tua vida. Exato, é isso mesmo, é verdade. Exatamente. Mas eu continuo achando ainda que Deus está no controle de tudo. Sabe por quê? As coisas acontecem. Tudo está sustentado, mas não está As controlado. coisas, tudo acontece com a permissão dele. Sim, mas Acontece com a permissão dele, exatamente. Mas há depois a questão do livre-arbítrio. Acontece- Sim, eu entendo que há um livre-arbítrio. Eu falei da questão do controle por uma razão muito simples. Sim, muito sim. simples, muito simples. Como é que a videira pode controlar uma vara que não está nela? Não controla. Claro. Está dentro de nós. Pois. É Está isso. tudo. Sim, E repara o mas- seguinte, repara o seguinte, se eu viver à minha maneira, e se Deus me continuar. Aí é diferente. Então pronto, é o que eu estou a dizer. Aí Deus, é tudo o que está debaixo da sua palavra, Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tudo o que está debaixo da palavra de Deus está sob o controle dele. É isso. Agora, tudo o que não é feito debaixo da palavra dele, Deus não tem responsabilidade nenhuma. É verdade, Por sim. isso É só Mas, isso. mas aí a questão das guerras é bíblico. Ok. É bíblico. É bíblico. Né? É bíblico que Jesus falou disso, que haveria, não era em todos, mas haveria Pronto. lugares que haveria isso. O Né? que é que Jesus veio fazer? Não veio evangelizar os pobres. Sim. E depois o que é que ele disse? Os pobres sem os dentes. Pronto, estás a ver. Está a ver? É Ele verdade. disse, eu vou evangelizar os pobres. Mas nem todos se vão converter. É isso. Aqueles que se converterem, eles vão ter o fruto da minha palavra. Mas os pobres sempre os tentes. Porquê? Porque o amor vai esfriar e as pessoas não querem saber de quem não têm. Não. Por isso, pronto, os pobres vão sempre ter. É da vontade de Deus que os pobres existam. Não é da vontade de Deus, mas é mister que isso aconteça, Exato. porque na verdade está escrito. Verdade. Isso acontece, está a ver? É mesmo. Porquê? Eu disse-lhe aqui por uma razão muito simples, porque as pessoas depois alimentam o seguinte, fazem as asneiras, mas depois dizem, mas Deus está no controle. Mas não, Deus não está no controle de coisa nenhuma. Tu fizeste a asneira, tu tens de estar preparado para pagar o preço da É asneira. verdade. Não há nada. Não, e Deus Deus estava no controle de tudo. Porquê é que o Judas se matou? Pois. Sim. Bonito. Porquê? Porque ele fez tudo à revelia da palavra. Mas estava a profetizar. Pronto, então foi para se cumprir a profecia. Exatamente. Mas Deus não podia ter evitado o Judas ter morto. Claro. Jesus foi até ao fim. A Exato. Bíblia diz que Jesus amou-os até ao fim. É verdade. Mas o que é certo e sabido é que ele se enforcou. E teve a oportunidade de se arrepender. Lá está, a Toda, oportunidade é dada. lá está, é questão do livre-arbítrio. A decisão é nossa. Porque se não, é assim, o pai controlou a vida do filho pródigo. Não. Quem é o pai? É Deus. Nós sabemos que é uma alegoria, não é? Exato. O pai é Deus. O filho quis viver a vida dele, não é? Enquanto o filho quis viver a vida dele, foi viver a vida dele. Deu-se mal. Porquê? Quando teve dinheiro, os amigos apareceram. Não é? Quando o dinheiro acabou, perdeu a tenda. Nem brotas tinha para comer. Bom, o que é que ele faz? Eu vou voltar para o meu pai. E agora, o que é que ele vai voltar? Ele sai da palavra, vamos falar espiritualmente, ele sai da alçada da palavra e ele sofreu as consequências. Exatamente. Queres ir, vai. Porque Deus, se Deus controlasse tudo, nós éramos marionetes. Pois. E não somos. Então o que é que acontece? Ele vai viver a vida dele, não é? Deu-se mal, voltou para o pai. Olha, mas ele voltou para o pai com uma coisa no coração, eu já não sou digno de ser chamado filho dele. E tudo mais. Mas espera lá, mas ser chamado filho dele só diz respeito ao pai, não é ao filho. Exatamente. E o que é que o pai faz? O pai, has de reparar, o amor do pai nunca foi beliscado. Porquê? Porque ele continua a ser meu filho, ele pode ser uma peste, mas ele é meu filho. Exatamente. E se ele me vier bater à porta, eu não lhe fecho a porta, eu não lhe fecho a porta. E então o que é que acontece? Ele vem, e quem é que correu para quem? Foi o pai. Foi o pai que correu para o filho. Sim. O sofrimento do pai, o amor do pai é tanto, Era. que ele vai ficar alegre por ver o filho, e não é o filho que corre para o pai, o pai é que corre para o filho. É Sabes verdade. porquê? Para o encorajar. Exato. E o que é que ele fez? O anel. O que era o anel? Era o símbolo de família. Era o símbolo de família. Não, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Não. Põe lá o anel da família, veste-o lá como deve ser e vamos fazer uma festa porque ele voltou. O que é que eu quero dizer com isto? É criado nas pessoas para elas usarem de uma liberdade fictícia, porque afinal de contas não é liberdade, porque a pessoa que age mal não é livre, ela já está escrava do mal. Pronto. É como o vício. A pessoa é viciada, ela já não faz aquilo por livre e espontânea vontade, ela já está dominada pelo vício. Pronto. O que é que aconteceu? Aconteceu precisamente isso. O pai estimula-o, aceita-o,
E eu dizia, não, filho, acabou, é assim. Fizeste o que fizeste, não foi? Chegaste à conclusão que estás bem aqui na casa do pai, não é? Então pronto, ok, a casa do pai é a mesma, está tudo ok, não há problema nenhum, vamos esquecer o passado. E o que é que Deus faz connosco? Precisamente isso, precisamente isso. Porque quando a igreja ensina que Deus está no controle, eu sei o que é que a Silvana Não diz. sei o que é que ela quer dizer. Quando a igreja ensina que Deus está no controle, ela está a incentivar as pessoas a viverem como quiserem, porque Deus está no controle. É. Mas aí Deus não está no controle. Isso é uma- Está ajudando aqueles que estão vivendo de qualquer jeito. Ora bem, claro que não. Até porque há uma coisa. Qual foi a pergunta que Deus fez ao Jeremias? Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. E porquê é que ele foi buscar a vara de amendoeira? A amendoeira é a árvore que vai dar fruta, a primeira árvore a dar folha, a dar flor, a florir. Sempre, sempre, sempre. Ele dizia, assim é a minha palavra. Exato. Não falha. Ela não volta para trás, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Volta vazia. Então, se eu cumpro a palavra, eu tenho a garantia de ter o fruto que ela me promete. Exato. Porquê? Porque a palavra, eu não vou... Por isso é que a Bíblia não é um livro para religiosos. A Bíblia é um compêndio de vida. Ensina-nos a viver. Ensina-nos a viver. Pá. Aquilo que tu queres que o outro faça, faz-lhe tu a ele. Se tu falas mal do outro, o outro também vai falar mal de ti. Olha, se tu criticas aquilo, também vais ser criticado, não tenhas dúvida nenhuma. Com a medida com que me diz, também te medirão a ti. E na vida, nós vemos a palavra a produzir esse fruto. E então eu digo assim, para lá, realmente é verdade. São leis imutáveis. Porque são leis morais imutáveis. Antigamente tinhas os 10 mandamentos. Hoje tens um que cumpre os 10. É o amor. É. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não diz mal, quem ama não... Portanto, Jesus disse assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E disto depende a lei e os profetas. Ou seja, Jesus veio simplificar. Porque senão qualquer dia éramos como os alemães. Tínhamos que andar com um livro de instruções para saber como é que a gente tem que fazer. Exatamente. Não. Jesus veio simplificar tudo. Por isso é que eu amo o Evangelho. Porque o Evangelho veio simplificar. Olha, não precisa mais sacrifícios. O povo fazia sacrifícios, oferecia sacrifícios. A pessoa era curada da lepra, oferecia o sacrifício da purificação. Tinha que ir ao sacerdote, para o sacerdote dar o certificado de sanidade. Não é? Jesus veio e cura. E não pediu nada disso. Bom, o que é que ele está aqui a querer dizer? Vocês não precisam da aprovação de ninguém. Quando a verdade vos libertar, vocês são livres. Exato. Vocês não precisam de ninguém que vos diga nada. Por exemplo, um dos grandes problemas nos dias de hoje é as pessoas terem uma baixa autoestima. Muitas pessoas hoje têm uma baixa autoestima. Mas se elas ouvissem o Evangelho, elas iam compreender que elas têm o mesmo valor que eu e tu. Exato. Gostar delas próprias. Isso é a primeira coisa. Nuno, o que é que Jesus disse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Se eu não tenho amor próprio, como é que eu posso amar a Maria do si? É isso. Verdade. Estás a ver o Evangelho a funcionar? O Evangelho funciona com simplicidade. Agora, a Igreja depois vai com muitos ensinos e com muitas coisas e com muita complexidade. É simples. É simples, chega a ser chocante. A simplicidade do Evangelho é chocante. Jesus, quando fala, olha, a multiplicação dos pães e dos peixes, essa é outra. As pessoas pensam que os pães e os peixes estavam a nascer ali. Estavam a nascer ali. Afinal de contas, Jesus deu uma grande lição. A solidariedade faz milagres. É isso mesmo. É tão simples quanto isso. As pessoas vão sempre para o milagre, para o espetáculo. E Jesus nunca quis espetáculo. Jesus chamava-os à parte e curava-os à parte. Olha, não digas a ninguém. Hoje em dia é televisões, é não sei o quê, para filmar, isso é quê? Propaganda. Não há melhor propaganda do que o Evangelho. É mudar a vida o Evangelho muda a vida das pessoas. Exato. Completamente. É verdade. Eu sempre gostei muito de ler. Mas a Bíblia ainda me aguçou mais o gosto pela leitura. E fascina. A gente está a ler e diz, epá, caramba, afinal de contas isto estava aqui à frente dos olhos. E já não E eu nunca basta. consegui compreender nada disto. Exato. E é simples. É simples. E está ao alcance de qualquer pessoa. Ela também pode ter um exemplo. O sobrinho dela era crente. Tirou a vida a ele próprio. Deus não teve no controle. Exatamente. Por exemplo, pensa bem. Porque repara, Pensa bem. o sobrinho era desespero. crente. Mas a Silvana agora entende porque é que eu Eu disse. tenho plena consciência assim, de Entendo o que eu que disse. o que a Bíblia nos ensina aqui Pois. é a Fora da situação lei, Ele era que crente né? e Fora Deus dele não não queria posso. que ele tirasse a vida a ele. Exatamente, Nada, claro que não. A vida é uma mas bênção. eu acredito que assim, no que eu acredito assim que
Deus permitiu que acontecesse. Deus sabe por quê e permitiu Nós que não acontecesse. sabemos. Por Nós quê? não Nós não sabemos. sabemos. A Nós não realidade é sabemos. essa, né? Nós não sabemos. Que nem o que eu falei. A gente fica triste, fica. Claro que fica. Mas a morte, todos nós temos por certeza. O que me deixa triste é a forma como aconteceu É Claro. de uma É por isso que eu pessoa, digo, é por isso que de eu uma digo. pessoa que conhece a palavra. Ela foi incentivada a fazer que isso, conhece a o deixar grande a amor de dedicação. Cristo, mas o que é que a gente vê Ela foi incentivada a deixar a Depressão. dedicação. Sim, Foi porque eu. diz que houve uma profecia na É igreja tal coisa. Ah, que viu? ele estava tomando um medicamento. E houve a profecia na igreja, que eu vim ficar sabendo hoje, que ele parasse com um medicamento que Deus naquele momento estava curando ele. Que cura foi essa? Porque se ele tivesse parado e se fosse Deus falando, Não, foi Deus que porque falou. se Deus falou, ele cumpre com o que ele Mais fala. nada, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. E Mais que nada. cura foi essa? Que cura A foi essa? profecia alimentou a crença dele. Aí, A profecia aí não onde eu provocou vejo fé. até que ponto o povo quer usar Deus achando que é Deus que está falando e no caso eles é quem estão ultrapassando os limites, Uma pessoa ainda jovem fez Diz uma a Carlos, coisa. diz a Usando Carlos. as mentiras. Que é para você. usando de mentira para ver a destruição da Fala, vida do Deus! ser humano. E qualquer um fala e diz uma baboseira da boca para fora e mal está acreditando. Olha, por isso assim, E eu do seu continuo filho, dizendo, do eu seu acredito filho, porque desde quando eu aceitei Jesus, eu aceitei com a convicção de que era tempo e era Ele em mim. Pronto. E uma coisa eu tenho certeza, Deus nunca me permitiu eu andar correndo atrás de profeta. Pronto. Até porque eu aprendi aqui. Eu Pronto. e ele Pronto. e eu. Foi uma coisa que foi uma experiência que eu tive com ele. Não foi de ouvir o pastor falar, Não. não foi de ouvir ninguém falar. É uma A vivência. minha experiência com ele foi eu e ele. Pessoal, ele e eu. pessoal. Foi pessoal. Pronto, é o respaldo, é o nosso respaldo. É o nosso respaldo. Deus chorando e perguntando, indagando a ele, querendo, como diz, colocar ele na parede. Tudo. E ele, eu ouvi a voz falar comigo. Pronto. E era o Espírito Santo que estava em mim. Pronto. Hoje, filha, tu chora, mas tu tem quem encontrar refúgio. Pare para pensar os que estão lá fora. Exatamente. Pronto. Olha, foi uma voz tão Tão real real, aqui no meu tão real. ouvido, Não se esquece. Não se que eu não esquece. esqueci nunca. É verdade. E ali naquele momento as minhas lágrimas cessaram. Eu disse, obrigado, Jesus, obrigado, porque Pronto. eu sei que tem pessoas piores do que eu. Pronto. E ali foi a certeza. O que é que eu vim praticar? A palavra. Palavra. Porque a palavra, isso aqui transforma. Ora Evangelho é transformação. Transforma. Tem que transformar. Evangelho é mudança. Vara que não dá fruto é porque não é Evangelho é mudança. mudança. A partir do momento que nós conhecemos este Evangelho aqui, há mudança em nós. Sem dúvida nenhuma. E foi exatamente o que eu falei hoje. Quando o profeta Eliseu, né? Que Sim. passava, que a mulher disse, mas ali eu sei que vai um homem de O homem é Deus. santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. E por que é que nós não podemos ser, aonde nós passamos, alguém nos admirar e dizer, ali vai um homem e uma mulher Essa é uma de Deus. promessa que Jesus deixou. Os sinais seguirão aos que crerem. Porque se houver isso Não são aqui, os sinais que a isso gente aqui segue. na vida Os do sinais ser seguirão, ou humano, seja, a nossa passagem tem que marcar na alguém. nossa vida há Tem que uma marcar transformação. Há uma transformação. Aí o que eu digo? Hoje, de ontem, eu fiquei triste? Fiquei. Mas é aquela coisa. Vai chorar, vai valer a pena? Não vale. Não vai valer a pena. Mas mesmo que chore. Se eu chorar, não vai trazer ele de volta. Não, Às vezes pode o chorar. que eu Para choro, alívio. não, o que eu choro Faz assim bem, faz e bem. fico assim pensando. Foi pela a forma como as coisas aconteceram. Pela forma como aconteceu. Pelo engano, pelo fruto do engano. Porque Pelo fruto o do Evangelho é mudança de vida, gente. O Evangelho é mudança, transformação. Mais nada. Ele transforma o trapo de imundícia numa nova criatura. Mais nada. Abra aí Romanos 12. E aí diz, tudo fica para trás. Tudo Nada. que a sua história de um passado fica para trás. Isso acabou. É. A gente, quando alguém bate à porta, Aí o que não eu diz estava quem foi, dizendo, pergunta quem é. falando com a esposa dele hoje, eu disse, minha filha, cuide da sua sogra por enquanto. Eu não vou dizer que você fique eternamente do lado dela, mas ela precisa de você e você precisa dela. Ela disse, não, eu já vou cuidar dos meus pais e eles vão cuidar de mim. Eu disse, tudo bem, minha filha, faça como lhe convém. Pois. É Romanos 12. O Paulo ensina isto.
Está a ver? E ele, o rogar é já assim, pelo amor de Deus, abram a pestana, não é? Ele diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se apresentem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a minha relação tem que estar envolvida com a minha relação com Deus. Não é uma relação religiosa, é uma entrega, pronto. E depois assim, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, pela renovação do entendimento. E só pela renovação do entendimento é que eu vou ter experiências com Deus. Porque se o meu... eu posso ser ensinado de uma certa e determinada maneira. Eu sou ensinado de uma certa e determinada maneira. Olha, faz isto, faz aquilo, faz o outro, não faz isto, não faz aquilo, não faz o outro. Mas a minha relação com Deus é que vai determinar o meu testemunho. Ou seja, espera aí, eu tive uma experiência marcante. A Silveira estava a falar, eu estava-me a lembrar da minha experiência com Deus quando eu estava lá, a minha casa estava em obras e eu estava a dormir na sala no chão. E eu andava revoltado porque toda a gente da igreja, Deus falou. Eu disse, caramba, amigo, Deus não fala comigo. E nessa noite Deus não falou comigo, Deus te conta. Mas foi tangível, foi tangível. Eu mandei um salto, estava no chão, mandei um salto com a Celeste. O que é que foi? Deus te conta, parecia maluco. São coisas marcantes, são coisas que nos marcam. Olha, os outros dizem que eu falo com eles, não é? Eu toco em ti. Se calhar ainda era capaz de ser mais torto que os outros. Olha, tu só vais acreditar se sentires alguma coisa. Devo ter uma costela de Tomé, por aí. Mas o que é certo e sabido é que o Paulo fala pela renovação do entendimento. Se o nosso entendimento... mas no Antigo Testamento diz isto. E depois a cabeça das pessoas é um shaker. Aprendem uma coisa aqui, aprendem uma coisa ali, aprendem uma coisa acolá, e então a cabeça delas é uma misturada. Já não sei em quem acreditar. É tudo a mesma coisa. E o Paulo vem e diz assim, olha, pela renovação do entendimento. Olha, sabem o que é que eu tive de fazer? Esqueci-me do que ficou para trás e passei a olhar para o que estava à minha frente. E é isso que o Paulo ensina e é isso que Jesus ensina. Por isso é que o Paulo escreve a Coríntios, o que é que ele diz? É assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eu não quero saber do meu passado. Não faz nada. Nada, eu não posso alterar nada. Mas eu posso preparar o meu futuro no presente. E viver o presente. Exatamente. Ou seja, eu posso ser assim, não, eu não vou permitir que o meu futuro me reserve surpresas, a não ser coisas boas. Porquê? Porque aquilo que o homem semeia ceifa. Então eu vou ter cuidado com aquilo que eu semeio hoje. Porque aquilo que eu semear, o fruto da minha sementeira é o meu futuro. É tão simples quanto isto. Mas é como a própria palavra diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Por não conhecer. Porque você pode ouvir várias pessoas falar, ensinar de uma forma, ensinar de outra, mas a partir do momento que o Espírito habita em nós, você não tem mais para onde correr. Porque para onde você vai, ele vai lhe instruir. Então, assim, você não precisa mais acreditar em palavras Claro, exatamente. que não vai lhe preencher. Pode, como é que eu ia dizer? A própria pregação da palavra é um ato profético. Exato. Sim. Nós estamos a falar uma palavra, Sim. Exato. é um ato profético. O pregador é um profeta em potencial. Porquê? Porque ele está a falar uma palavra que é viva. Exato. E que vai mexer com a vida de pessoas. Então o que é que acontece? Eu na simplicidade de uma pregação, eu posso ser altamente edificado. Aquela pregação com tanta simplicidade, eu digo assim, nunca tinha pensado nisto, afinal isto é mais simples do que eu pensava. Um ensino muito elaborado, um ensino muito elaborado, o que é que vai buscar? Aquele gajo, desculpe a expressão, desculpe irmãos lá em casa, aquele indivíduo sabe daquilo, tal. O que é que ele está à procura? Da sua própria glória. Mas aquele que vem com toda a simplicidade e traz uma palavra simples, mas uma palavra que a gente vê e diz, não, olha isto, vou pôr em prática. Porque o Evangelho nos leva à prática da palavra. Não é para nós sabermos muito, é para nós fazermos muito. Fazermos muito. Não, é Quer dizer, Carlos? Fazer mais. Fazer mais. Falar O menos. que é que o Tiago disse? Falar O que é que o Tiago disse? O meio-irmão de Jesus, o que é que disse? Não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O que é que serve? Porque na prática... Ler muito e não fazer nada. Olha lá, Zé Carlos, tu vais para a escola, aprendes a teoria. E depois essa teoria tem que ser ajustada na prática, porque há coisas que tu aprendes na teoria que não funcionam. Não funcionam. E então tens que pôr em prática. É a mesma coisa com o cozinheiro. Eu sei a receita. Sei a receita. Mas tu tens o toque. Tu dizes, espera lá, não, eu vou pôr aqui mais um toquinho de mais sal ou menos sal, porque acho que isto é pouco sal para esta receita. E tu vais aprimorando.
todo o dom carece de aperfeiçoamento. É verdade. Exatamente. Tu tens que o aprimorar, tu tens o dom, tu tens a capacidade, não é? Que é dada por Deus. E essa capacidade tem que ser desenvolvida. Através da tua dedicação, através de apresentares o teu corpo em sacrifício vivo. Exatamente. Estás disposto a pagar o preço. Exatamente. E o André está aqui calado, mas o André daqui a bocado, se Deus tocar nele, ele pode ter uma palavra que nos deixa de boca aberta. Diga assim, pá, o André dizer uma coisa destas. Estão a ver? Estão a ver? Isso é que é bonito. Isso é que é bonito. Isso é que é bonito. O que é que espantava as pessoas? Era ouvir os apóstolos, que eram os matarruanos, É. à exceção do Lucas, que era médico, Exato. mas todos eles eram matarruanos, não sabiam uma letra do tamanho do comboio. E o Mateus era contabilista. Exatamente. Era lá contabilista. Estava ao serviço de Roma, era um vendido. E então, o que acontece? Como é que estes homens falam com tanta sabedoria? Olha a sabedoria que eles têm. Pessoas labregas, eram pescadores, eram pessoas rudes, que não tinham instrução nenhuma, e quando eles abriam a boca, epá, como é que estes homens, como é que eles falam e tal, e não sei o quê. É isso que é o lado bonito do Evangelho, é a simplicidade dele e Deus usar quem quer. Isso é que é bonito. Não, ninguém se põe em bicos de pés. Ninguém se põe em bicos de pés. Ninguém se põe em bicos de pés. Deus usa quem quer. É verdade. Então ele diz Tanta gente com estudos e com dinheiro, mas não chega ao lado de maneira nenhuma, por mais que tenha, por mais que estudem. Jesus era tão simples, ele contava as parábolas e dizia assim, venham cá que eu agora vou-vos explicar as parábolas. Isto era para eles ouvirem e não perceberem nada. Mas eu vou-vos contar as parábolas. E então ele contava a parábola da semente e a parábola do rio. Ele dizia, mestre, explica-me lá a parábola. E ele lá explicava, então vocês não entenderam o que é. E então lá ele começava a explicar as coisas todas. Foram os ensinos mais bonitos. E é o que eu digo, a maior pregação que Jesus deu foi para uma pessoa, Foi. para a samaritana. Tu pensas que foram as multidões que impactaram Jesus? Não. Jesus pregou com tanta intensidade para a samaritana como pregava para milhares deles. Porque o que importava era a vida dela. E era retirar dela o conceito religioso. O nosso pai Jacó bebia daqui, dava água aqui, dava não sei o quê. E quando Jesus começou, vê tu, agora está a ver o meu coração e disse, vê tu a manha dela. Quando Jesus disse assim, se tu soubesses quem fala contigo, pedirias e ele te daria água da vida. E ela disse assim, epá, dá-me dessa água que assim não preciso ir cá buscá-la. Lá está a tal coisa, tirar de Deus, a dizer assim, não senhora, então substitui-me lá, que é para ver se acabo com esta tarefa. E ele depois, claro, fala espiritualmente e ela depois entendeu. Estás a ver? Para uma pessoa. E para uma pregação de uma pessoa ganhou uma cidade inteira. Porque ela depois foi para a cidade, olha, tive com um homem que me disse tudo e tal. E então a cidade veio, e o que é que eles disseram? Agora já não é pelo que tu nos disseste. Agora é pelo que temos visto e ouvido. Lá está. O que o Nuno estava a dizer. É o testemunho de cada um, a experiência de cada um. E a nossa fé cresce quando nós temos uma experiência marcante. O que a Silvana falou, o que eu falei, o que algum de nós fala, é estimulante para o Nuno, mas edificante é a experiência que ele vai ter. É verdade. Isso é que vai marcá-lo para a vida. É. Sim, com E isso é que é importante. Isso não está na mão de ninguém. E eu agora vou-me calar e vou dar a palavra ao irmão Zé, que o irmão Zé desde o princípio tinha algo para dizer. O que eu tenho a dizer é o seguinte: esta reunião de hoje não foi por acaso, não foi por acaso que nós estamos aqui todos. Quando a irmã Saltilha começou a falar, eu cheguei nos olhos. E, com a luz do Espírito, esta mesa em que nós estamos reunidos, fluíam nesta mesa partículas como fossem pepitas de ouro. Como é que eu ia explicar? Imaginamos um raio de sol que entra pelo teto e atravessa a casa. E nós vemos essa raio de sol cheia de, como se essas pirilampos de pepitas indo no ar. Assim estava a mesa cheia Graças a Deus, aleluia. dessas Graças a Deus. Portanto, discernindo o que é que isto quer dizer, nós somos pobres materiais, mas somos ricos espiritualmente. Nós somos, Era como o Paulo dizia, como nada tendo, mas possuindo tudo. nós somos ricos, todos nós somos ricos Graças a Deus. Nós somos ricos em bens Obrigada. materiais,
mas a riqueza do Senhor Amém. é o espiritual, nós somos dados como ricos espirituais. Obrigada. É o que realmente tiramos desta visão. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu queria dizer, é isso que eu queria dizer logo Amém. no início, Amém. enquanto os tipos Glória ao Senhor. Graças a Deus. Então agora queria fazer uma coisa. Queria que todos nós inclinássemos a nossa cabeça com a reverência e também convido os irmãos que nos seguem lá em casa. Abrimos o nosso coração e expressamos a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele fez e por tudo o que a Sua Palavra continuará a fazer em nós. Amém. E que o Espírito Santo materialize a Palavra no nosso coração sempre e sempre. Em nome de Jesus. Obrigado. Pai querido, nós te queremos agradecer por esta santa mesa, Senhor. Obrigado, Jesus. Sei que tu estás sentado aqui connosco. É verdade. Estás alegre por nós falarmos coisas que dizem respeito ao teu reino Sim, meu e Pai. à tua justiça. Obrigado. Te queremos agradecer pela vida que nos tens proporcionado, Senhor, pelo Sim, pão de meu cada Pai. dia. Graças Te a queremos agradecer por cada irmão, por cada familiar nosso, Senhor. Obrigado, Jesus. Te queremos agradecer por isso, em nome de Jesus Sim, Cristo. meu Pai. Pai, te queremos agradecer por termos chamados por Ti, por termos sido chamados por Ti Obrigado, e por Tu Jesus. nos teres constituído por bênção. Amém. Sim, meu Pai. Nós estamos aqui para Tu nos abençoares, nós estamos aqui para que Tu nos uses como uma bênção Amém. e para todas as pessoas com quem nós falamos na rua, Sim, meu Pai. no nosso trabalho, no prédio onde nós moramos, no lugar onde nós estamos, no café que nós frequentamos, Senhor. Que na verdade nenhum de nós tenha vergonha do Evangelho. Obrigado. Que na verdade todos nós tenhamos a alegria de partilhar as verdades da Tua Palavra, Senhor, porque ela é e será sempre a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Pai, que a Tua Palavra continue a guiar-nos e que Tu continues a ser o ancorador da nossa alma. Amém. E a paz que excede todo o entendimento, Senhor, que guarda o nosso coração Sim, meu e Pai. a nossa mente nos Obrigado, momentos difíceis. Aleluia. Na Tua presença continuamos a interceder em favor Sim, da Pai. Palestina, em favor de Israel, Sim, Senhor, Pai. em favor tanto da Rússia como da Sim, Ucrânia, Pai. Pai. É verdade. Falamos paz, esse é o desejo do nosso coração, É verdade. que essa paz seja estabelecida, que os homens se sentem, Senhor, que na verdade parem de ser ceifadas mais vidas É inocentes, verdade. pela falta de amor dos homens, Sim, Pai. dessa liderança que são amantes de si mesmos e não amam o próximo. Pai, oramos porque acreditamos que Tu ouves a nossa oração, Senhor, Obrigado, Jesus. e que na verdade haja oportunidade para se sentarem à mesa, É verdade. haja lucidez necessária Sim, para meu poderem Pai. chegar a um acordo de paz, Obrigado, Jesus. para que vidas não venham a ser ceifadas, crianças, famílias É verdade. completamente Sim, destruídas, meu Pai. Pai. Nações completamente destruídas, Pai. Obrigado, Jesus. Nós clamamos a Ti, oramos a Ti em favor Sim, dessas meu Pai. nações. Não nos pomos do lado nem de uns nem de outros, Senhor. Queremos a paz. Queremos a Obrigado, paz. Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos a paz. Em nome de Jesus. Amém. Queremos Te Aleluia. agradecer pela vida, pela nossa vida, pelo privilégio de podermos estar aqui, Sim, meu Pai. sentados, Senhor. Pela participação dos irmãos, pela abertura que tiveram para falar, Senhor. Que te queremos agradecer por todos os irmãos e irmãs que vão ver este vídeo. Obrigado, Que Jesus. também a sua vida seja abençoada e que tenha valido a pena, Senhor. Que valha a pena este tempo aqui investido, Senhor, para que também eles possam ser abençoados como nós o temos Sim, sido. meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, votos de uma santa noite e tudo de bom para vocês aí em casa. É um abraço nosso. E Amém. o convite está feito para vocês nos visitarem na Rua Gilianes, número 3, aqui no Lavradio. E serão bem recebidos. Esta família ama-vos e está esperando por vocês. Amém. Amém? Amém. Amém. Graças te damos.